William levantou-se da cama e caminhou até a janela. Olhando para fora sem realmente ver o que estava lá. Ele sentiu um leve alívio, como se uma pequena parte do peso que carregava tivesse sido removida. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas sabia que precisava sair. William saiu de seu quarto, desceu as escadas, encontrando sua mãe na cozinha, onde o som da água corrente e o cheiro de sabão encheram o ar. Ela estava lavando a louça, com as mãos mergulhadas na água espumosa. Ei, filho, como você está? Perguntou sua mãe, notando a expressão pensativa de William. Estou bem, mãe. Só um pouco cansado, respondeu William, tentando sorrir. Sua mãe olhou para ele com preocupação, seus olhos demorando no rosto dele por um momento antes de voltar a lavar a louça. O silêncio que se seguiu foi suave e compreensivo, como se ela estivesse dizendo: estou aqui para você, sem precisar dizer uma palavra. William sentiu o peso da preocupação dela, mas também o conforto da sua presença. William a agradeceu com um sorriso e foi ajudá-la com a louça. Algum tempo depois, ele olhou para o relógio na escrivaninha. Haviam-se passado menos de 20 minutos. Gael já estava em frente à casa de Will. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e preocupação. Toque! Um barulho foi escutado da janela de William, no segundo andar. Toque! Outra vez o barulho. Toque! William! Ouviu-se a voz de Gael, do lado de fora, esperando na calçada. O que você tá fazendo aí? Gael estava jogando pedras, como sempre fazia. A porta da frente se abriu com um rangido leve, e William apareceu. A luz da manhã desenhava sombras suaves em seu rosto. Gael arregalou os olhos, surpreso. Ué, você saiu pela porta? Disse, com um sorriso torto. Desde quando você virou gente civilizada? E aí, mano? Descontraiu William, com um meio sorriso. Resolvi inovar. Tô testando esse novo recurso chamado maçaneta. Sabe como é, né? Gael baixou o braço, a próxima pedra ainda na mão. Ele franziu a testa, fazendo uma expressão de confusão cômica. Ei! Isso é trapaça, ele reclamou, fingindo indignação. Você não seguiu o roteiro. Você sempre aparece na janela, é a marca registrada. Resolvi variar. Hoje é sábado, respondeu William, balançando a cabeça, e com um sorriso quase imperceptível no canto da boca. Revolucionário, Gael respondeu em tom de sarcasmo e ironia, jogando a última pedra de suas mãos na cabeça de Will. Quer que eu suba de novo para você poder me chamar? Não, não, tá bom. Já quebrou o encanto. Seu idiota. Ele se aproximou e girou a mão na cabeça de William, fazendo um gesto carinhoso e brincalhão. Ambos brincam por um momento. Mas falando sério, por que você não tá no seu covil? Gael diz, olhando para William, estudando seu rosto. E também. Por que me chamou? William apontou para a caixa de papelão, que estava no chão da sala de estar, parecendo uma lápide para seus sonhos. A luz fraca do sol fazia as bordas das fitas adesivas brilharem. E aí? É ali que está o projeto? Perguntou Gael, contraindo as sobrancelhas e com voz de quem estava curioso. Mas a determinação era visível em seus olhos. Gael pairou seus olhos na caixa, visivelmente com orgulho. E o que a gente vai fazer, ô seu sabichão? Indagou. William ficou parado por alguns segundos, observando a caixa, e a luz aprofundando sua mente, não conseguia se mover como se estivesse hipnotizado. Espera. O que? Você não está pensando em jogar fora, né? Perguntou Gael, espantado. É. Eu acho que sim, respondeu William. Gael arregalou os olhos, incrédulo, enquanto William sorria com os dentes de baixo. Irmão, tá louco? Exclamou Gael, sua voz misturando surpresa e indignação. Você passou semanas trabalhando nisso. William deu de ombros, como se não fosse nada demais. Gael balançou a cabeça, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Você não pode simplesmente jogar fora todo o seu trabalho, protestou Gael. Isso é. Ele parou, sem saber como terminar a frase. Karen, sentada no sofá, levantou os olhos da costura e disse com um tom casual, atravessando a conversa entre os dois. Pois é, Gael. Seu amigo é doido. Você deveria saber disso. William sorriu, um sorriso leve e irônico. Pois é, dona Karen, eu sei bem disso. Gael curvou o lábio de canto e completou. O bicho é teimoso, viu?
Gael ficou embasbacado, olhando para a caixa onde o projeto havia sido colocado, e encarando Will. Por que vocês dois não vão ao ferro velho? Às vezes, encontrar coisas velhas pode inspirar ideias novas. A ideia de Karen se encaixou perfeitamente, foi a solução que chegou no momento exato, como a tão esperada chuva na terra seca. William e Gael se olharam, boquiabertos por um momento. Atônitos, a indignação de Gael se desfez no ar. William sorriu e, em resposta, Gael lhe deu um aceno de cabeça. Como se aquela ideia tivesse o frescor de um orvalho. É uma boa ideia, disse Gael. William concordou, pegou a caixa e saiu de casa, indo em direção ao ferro velho. Karen sorriu e voltou a se concentrar na costura. Divirtam-se, disse ela, sem levantar os olhos. Os meninos saíram da casa, passando pela porta da frente e entrando na rua quente e ensolarada. O sol brilhava sobre as calçadas de concreto, criando sombras alongadas atrás das poucas árvores, dos carros, e principalmente, das próprias casas. O ar estava cheio do cheiro de gasolina e óleo dos carros que passavam. William e Gael caminharam lado a lado, seus pés fazendo um som ritmado no concreto. Eles passaram por uma loja de ferramentas, onde o som de martelos e serras ecoava pela rua. Mais adiante, o cheiro de comida de rua vinha de um carrinho de lanches, fazendo o estômago de Gael roncar. Enquanto seguiam pelas ruas irregulares do bairro, o som de passos misturado ao ranger da caixa marcava o ritmo. O céu estava ensolarado, e o calor ainda fazia o ar vibrar. Então, você e a Laura. Vai continuar fingindo que ela não existe ou vai fazer alguma coisa antes que ela vire freira? Provocou Gael, no meio do caminho, com um sorriso malicioso nos lábios. William soltou um riso breve, sem graça, e desviou o olhar, fixando-o em algum ponto à frente. Acho que já era. Ela namora o Arthur, né? Ah, para. Ela vive te olhando na aula de física. Ou é pra você, ou é porque seu cabelo faz interferência no sinal do Wi-Fi da escola. Gael cutucou o ombro de William, tentando arrancar um sorriso. Ah. Não sei não, William respondeu, mais sincero do que esperava. Ela merece alguém melhor. Gael arregalou os olhos e fez uma cara de drama. Merece alguém melhor, mano, você parece personagem de um filme de drama francês. Só falta acender um cigarro na chuva agora, disse Gael, rindo e fazendo um gesto teatral com a mão. Gael foi parando de rir, e aos poucos desviou o olhar para a caixa que William estava carregando. É sério isso? Perguntou, sua voz mais séria agora. William assentiu com a cabeça, sem dizer nada, e continuou caminhando. Gael o seguiu, seu rosto pensativo, enquanto olhava para a caixa e depois para William. Ah. Não sei, não hein? Tu é mais bonito que o Arthur. Olha só para você, com esse queixinho de modelo de novelas das 6. Gael fez graça, teatral, e William apenas bufou, tentando disfarçar um sorriso contido. O som abafado pelo vento que soprava pelas ruas estreitas de Solúrnia, carregando o cheiro de terra úmida e o zumbido distante de um motor velho. O céu lançava uma luz sobre as casas desgastadas, e ele segurava a caixa com firmeza, os dedos afundando nas bordas amassadas, sentindo um calor residual através do papelão. Mas antes que pudesse responder, os dois viraram uma esquina, os passos sincronizados na calçada irregular, e um vulto surgiu abruptamente à frente. Foi rápido demais. Na hora exata que eles viraram uma esquina cega, William esbarrou com força em uma garota que vinha no sentido contrário. Ai! O impacto foi seco. A garota deu um pequeno grito de surpresa. A caixa de papelão escapou dos dedos de William e caiu no chão com um baque seco e oco, seguida pelo som agudo e horrível de vidro trincando. A garota também estava segurando uma caixa que, assim como a caixa de William, também escapou de suas mãos. Ela gritou de surpresa quando as caixas se abriram. A caixa de William teve a parte de cima rasgada, justamente onde estava com fita adesiva. Despejando anotações amassadas, fios soltos e a estrela fosforescente, que rolou um pouco no chão, piscando fracamente. Uma nuvem de papéis, documentos, canetas, fios e equipamentos eletrônicos se espalharam pelo chão. O celular da menina voou para o chão, junto com o de William, que escapou de seu bolso, e ambos os rapazes se abaixaram ao mesmo tempo para pegá-los, seus rostos preocupados.
Ai, meu Deus. Desculpa, eu não vi vocês. A voz era aguda, familiar, e quando William levantou os olhos, encontrou Laura, os cabelos loiros e bagunçados caindo sobre o rosto enquanto ela se abaixava rapidamente. As mãos esticadas em um gesto de pânico, tentando juntar os objetos caídos. William? Gael? O que? Laura observou, com olhos arregalados passando da caixa e também para os dois amigos. Isso é seu projeto? Perguntou, olhando para William com um misto de curiosidade e culpa. Foi mal, disse William, corado, as palavras tropeçando. Eu não vi você. Enquanto William e Laura se abaixavam para pegar as coisas no chão, seus olhos se encontraram por um momento. William sentiu seu rosto corar e desviou o olhar, tentando se concentrar em recolher os papéis espalhados. Mas Laura não desviou o olhar tão facilmente, e seus olhos azuis brilharam com um sorriso contido. Quando William olhou para ela novamente, Laura estava corada também, e seus olhos se desviaram rapidamente para o chão. William sentiu um sorriso brotar em seus lábios, e ele se abaixou mais ainda para pegar um papel que havia escapado. Por um momento, eles trabalharam em silêncio, recolhendo as coisas no chão. Mas o silêncio era carregado de tensão, e William podia sentir o coração batendo mais rápido no peito. Não, a culpa foi minha, disse Laura, ajeitando o cabelo atrás da orelha, com uma voz meio nervosa. Eu estava distraída. Gael, que ajudava a recolher as coisas do chão, percebeu o clima no ar, e se levantou. A gente. E eu. Gael. William tentou formar uma frase, mas as palavras saíram como um emaranhado, e uma gagueira nervosa o assombrava. Seu rosto queimava de constrangimento. E aí, Laura? Sempre é bom te ver, hein? Principalmente quando você derruba tudo. Gael brincou. Foi sem querer, disse ela, rindo nervosa. Vocês também não deveriam estar andando por aí com as coisas da feira. Fala sério. É sábado, poxa. Gael atira uma pedrinha na cabeça de Laura, fazendo um tuque rápido. Laura fez uma careta e se abaixou para pegar a pedrinha que Gael havia atirado, fingindo que ia jogá-la de volta nele. Ah, Gael, você é um idiota, disse ela, rindo. Gael deu um sorriso malicioso e se esquivou, como se esperasse que Laura fosse mesmo jogar a pedrinha. William, que acabava de recolher tudo, e também ajudando Laura a organizar a própria caixa, levantou os olhos e viu a cena, sorrindo ligeiramente. Vocês dois estão brigando? Disse ele, balançando a cabeça. Gael e Laura pararam. É culpa dele, disse Laura, apontando para Gael. É culpa dela, retrucou Gael, apontando para Laura. William riu e continuou a recolher os papéis, sacudindo a cabeça. Por alguns segundos, o tempo pareceu desacelerar. Os três parados ali, no meio da calçada, cercados pelo som distante de buzinas e vozes de vizinhos, como se o mundo tivesse decidido observar aquele pequeno acidente com atenção exagerada. Bom, agora está tudo certo, gracejou Gael. Laura, tu acabou de transformar o plano secreto do Will num reality show. Parabéns, o que vocês estavam fazendo com isso? Com o projeto, e tudo mais? Perguntou ela, curiosa. Nada, respondeu William, tentando minimizar, abaixando o rosto. É um projeto secreto, disse Gael, com um sorriso malicioso. Vamos para o ferro velho para revisá-lo. Laura levantou uma sobrancelha. Revisá-lo? Repetiu ela. Vocês estavam levando tudo isso para o ferro velho? O que pretendem fazer? William olhou para Gael e, por um momento, seus olhos se encontraram, compartilhando um olhar de cumplicidade. As sobrancelhas de Gael se ergueram ligeiramente, e seus lábios se curvaram em um sorriso contido. Nada demais, não é, Will? Disse ele, sorrindo. Acho que sim, respondeu William. Gael interveio antes que Laura pudesse perguntar mais. E você, Laura? Onde você estava indo com tanta pressa? Perguntou ele, tentando mudar de assunto. Laura hesitou por um momento antes de responder. Eu estava indo, encontrar uma amiga, disse ela, vagamente. Gael estreitou os olhos, seu rosto tomando uma expressão cética. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, e ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse avaliando a resposta de Laura. Uma amiga,
repetiu ele, com uma caixa cheia de papéis. Livros, caneta e material escolar? Laura riu e começou a organizar os papéis, dentro da caixa, que já estava em seus braços. Não, não é isso, disse ela. É só trabalho. Gael olhou para William como se quisesse fazer Laura confessar um segredo. Trabalho? Perguntou Gael. Que tipo de trabalho? Laura sorriu e deu de ombros. Nada que vocês precisem saber, disse ela, sorrindo. Arthur, disse William, com tom baixo, quase como se fosse um cochicho. O sorriso de Laura começou a vacilar, e ela olhou para William com uma expressão ligeiramente sem graça e envergonhada. Sim, disse ela, sua voz um pouco mais baixa do que antes. Na verdade, estava indo na casa do Arthur. Gael levantou uma sobrancelha, surpreso. Laura deu de ombros novamente, desta vez de forma mais desajeitada. Mas não é nada, viu? Nada, disse ela, tentando minimizar. É só que, eu estou ajudando ele com umas coisas. O que está acontecendo? Perguntou Gael. Laura riu nervosamente e começou a se afastar. Não, não é nada, disse ela. Eu preciso ir. Depois que Laura se afastou, William e Gael continuaram a caminhada em silêncio por um momento. Gael olhou para William com uma expressão curiosa. O que está acontecendo com você e a Laura? Você quer que eu faça algo? Perguntou ele, baixinho. William deu de ombros, tentando parecer indiferente. Nada, disse ele. Eu só. Não sei. Gael sorriu e cutucou o ombro de William. Você gosta dela, de verdade, né? Perguntou ele, com um tom de brincadeira. William corou e desviou o olhar, tentando esconder seus sentimentos. Não é isso, disse ele, rapidamente. É só que, ela é uma pessoa interessante. Gael riu e balançou a cabeça. Interessante? Debochou Gael. Você é um caso perdido, William, disse ele, sorrindo. Os dois continuaram andando e brincando entre si. De repente, em um cruzamento de estrada, William sentiu um ar. Como se fosse um sussurro. William. Uma voz grave foi escutada, mas apenas por Will. Uma voz diferente. A voz o chamou, e o mundo ao seu redor pareceu esfumar. Os carros se tornaram borrões, as vozes, um murmúrio distante. William caminhou um pouco mais para frente, seus pés parecendo se moverem por conta própria. Como se estivessem à procura de algo. Gael continuava falando, mas William já não ouvia. Seus olhos não se fixaram em nada, e seus passos vacilaram. Um clarão surgiu na beira da visão, crescendo até engolir tudo. A luz verde, mas tão forte e crua que ardia, queimando as pálpebras fechadas, como se tentasse arrancá-lo da realidade. Quando ergueu a mão para coçar os olhos, o mundo já não era o mesmo. E nem mesmo a caixa estava em seus braços. O vento o atingiu primeiro, cortante, úmido, carregado de gotículas que ardiam como pequenas agulhas congeladas. O som veio logo em seguida, como um rugido ensurdecedor de água despencando. William piscou, e a cena se abriu diante dele. Ele estava no topo de uma cachoeira colossal, tão alta que as nuvens flutuavam abaixo de seus pés. De pé, na borda de uma cachoeira que parecia cair do próprio céu. As nuvens pairavam abaixo de seus pés, e a água descia como uma muralha viva, ruidosa e interminável. O céu acima era de um azul profundo, cortado por aves que voavam apressadamente. A vegetação ao redor balançava com a força da corrente de ar. A água descia em colunas monstruosas, esmagando o ar em espuma e névoa antes de se dissolver no abismo. O céu, um azul profundo e sem fim, era cortado por aves negras que passavam em bando, gritando como prenúncio. A vegetação nas encostas tremia com o vento, e o cheiro de pedra molhada e musgo enchia as narinas. William cambaleou um passo para trás, surpreso com a altura e a sensação de vertigem. O coração disparado como um carrossel descontrolado. O estômago revirando com a altura. Seu corpo parecia diferente, mais pesado, e ao baixar os olhos, viu novamente a armadura prateada envolvendo seus ombros, e placas polidas refletindo a luz. Sentia agora um peso de metal pressionando sua carne como uma lembrança viva. William vestia novamente aquela mesma armadura prateada de seu sonho. O que é isso? Murmurou, a voz tremendo, quase engolida pelo rugido da água, enquanto tentava entender o que via.
O chão vibrou sob seus pés. Primeiro um tremor leve, depois um impacto seco que reverberou pelo corpo. O ar esquentou de repente, um sopro quente roçando sua nuca. William tentou girar, mas não teve tempo. O impacto veio sem aviso, a cauda acertando suas costelas com uma força que arrancou o ar de seus pulmões. Parecia algo movendo-se com uma velocidade assustadora, como a cauda de um lagarto pré-histórico, ou um predador ainda mais perigoso. Uma cauda escamosa, grossa como o tronco de uma árvore, e muito musculosa, cortou o espaço com violência, atingindo-o na altura do peito. O corpo de William foi lançado para o vazio. O céu girava em um turbilhão de cores. O som da cachoeira cresceu imensamente, engolindo todos os outros. O ar frio rasgava sua pele, o peso da armadura puxava-o ainda mais para baixo. Era uma queda livre, e enorme. A queda parecia interminável, a morte uma certeza que se aproximava a cada fração de segundo. O impacto na água, ao fim da cachoeira, veio com uma força brutal. Seu corpo atravessou a superfície da água com violência. Um estouro abafado. Um abraço gélido de águas profundas. Tudo escureceu. E então, de repente, William estava de volta à realidade. Ele sentiu o asfalto duro sob seus pés e o sol quente em seu rosto. Ele piscou, tentando entender onde estava. A caixa de papelão em seus braços, o peso no peito, tudo voltava em camadas. Gael puxou o amigo para trás, pela gola da camisa, no último segundo, antes que um carro passasse por cima do amigo. Um carro passou, a poucos centímetros da calçada onde os amigos estavam. Um susto. Will? Você está querendo ser atropelado? Perguntou Gael, gritando. Mas o eco da cachoeira ainda rugia em sua memória, e a sensação era estranha. William olhou para Gael, ainda confuso. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que havia acontecido. O que foi isso? Perguntou ele, sua voz trêmula. Gael o soltou, ainda parecendo preocupado. Você quase foi atropelado, disse ele, sacudindo a cabeça. O que você estava pensando? William balançou a cabeça, tentando clarear as ideias. Ele olhou para o carro que havia passado, e então para Gael. Eu não sei, disse ele, hesitante. Eu tive um sonho estranho hoje. E parece que eu sonhei agora de novo, disse William um pouco perplexo pelo que acabou de acontecer. Parecia que eu estava em uma cachoeira, e havia um monstro ou algo assim. Eu estou sonhando acordado? Gael levantou uma sobrancelha. Um sonho, repetiu ele. Você dá uma endoidada e acha que isso foi um sonho? William assentiu. Sim, eu acho que sim. Mas parecia tão real. Gael olhou para ele com preocupação.